Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vai ser um vídeo um pouco diferente, pois ele não será um vídeo sobre uma das campanhas. Esse será o primeiro, talvez único, vídeo sobre criação de personagem em Utopia para aqueles que estão entrando no servidor e não estão conseguindo entrar em contato nem com o DM, nem com um dos ajudantes para poder auxiliar na ficha. Então, esse vídeo vai ser focado para poder auxiliar as pessoas na criação de ficha. Eu vou estar mostrando os caminhos a fazer e que passos a fazer durante a criação de ficha, que tipo de rolagens nós usamos e basicamente onde no Foundry contar cada uma das coisas. Então podemos começar com o começo. À medida que as pessoas vão estar entrando no Foundry, eles vão estar vendo o mapa do mundo. Porém, a primeira coisa que eles vão querer fazer provavelmente é saber como fazer uma ficha para poder ter essa primeira ideia de como é que é a ficha no Foundry, principalmente as pessoas que são novas no Foundry. Então, o que a gente vai fazer é ir aqui, Actors Directory, abrir e na campanha. Por enquanto tem 3 campanhas em andamento, Dream Knights, Fey Wanderers e Last King. Quando tiver mais, abrirá outras opções. Então, Create Actors, vai dar o ficha do que você está tentando fazer. Então, vamos dizer aqui, primeiro teste. Aqui no folder, vamos dizer se a pessoa for da campanha de... que são literalmente todos os folders, então para a pessoa poder tomar cuidado, ele tem que achar mais ou menos o que ele está querendo. Vamos ver então, vamos dizer que ele é do Last Kings. Se clicar ali e escrever o nome Last King, vai aparecer o folder exato. Então eu posso botar aqui, ficha feita, Last Kings está ali. Personagem não está bem na área correta, porém, depois dá para simplesmente arrastar ele, mesmo não sendo dele, para poder fazer isso. Ok, temos a ficha. A ficha está tudo em branco, a primeira parte é onde estão os atributos, skills e outras habilidades especiais. Segunda parte da ficha onde vai estar o inventório, com todos os equipamentos e coisas que vocês vão estar encontrando. Ali na parte de cima, uma coisa que não vai ser alterada em nenhuma das janelas, então a vida, quantos dados ele pode rolar no descanso curto ou longo, a raça, background, tudo vai estar aqui em cima, né? Movimentação também, iniciativa, proficiência, essas coisas básicas da ficha. Features, qualquer tipo de feat, classe ou habilidade de classe, vai tudo ser jogado para cá, caso tu arrastar de algum lugar, ou se tu for passar o nível normalmente, vai vir para cá também. Spellbook é onde vai estar todas as magias, separadas em cada um dos círculos, onde vai estar a DC das pessoas também. As magias vão estar praticamente bem descritas aqui para poder ajudar a pessoa a entender. Effects são efeitos extras que, por exemplo, tem uma habilidade, o Sharpshooter teria daí ali os efeitos de automaticamente tirar o ataque da pessoa para botar mais 10 no dano, né? Então vai estar tudo aqui no effect. Eventualmente, quando a gente chegar na parte de feat, eu dou uma olhada também para poder saber como criar um effect. Vamos dizer que o DM esqueceu ou tu quer criar um efeito novo, eu daí já chego lá para poder ajudar também. Então, depois de criar a ficha, eu imagino que a primeira coisa que as pessoas vão querer saber é onde continuar. Penúltimo ícone, no canto direito superior, Compendium Packs, é onde vai estar a maioria das coisas disponíveis no Foundry, tanto coisas normal de D&D quanto homebrews. Em Utopia, a idade é algo relevante, ou seja, dependendo da idade que a pessoa pegar, ele pode ganhar benefícios e malefícios. Pessoas com menos de idade mais avançada, por exemplo, um old, e ele está separado porque idade humana ou fase da vida para casa, alguma classe que vive tipo 1000 anos. Se tu pegar old, mas ele é de 60, né? Isso aqui é mais para raças que têm longevidade humana. Então, qualquer criatura old vai ganhar
menos 2 para força, menos 2 para destreza, menos 2 para constituição, ou seja, menos 2 para todos os atributos físicos e mais 1 para todos os atributos mentais, quando chegar naquela idade. Elder, ele vai ganhar o mesmo benefício e malefício, porém eles se juntam. Então, como estaria descrevido aqui, eventualmente um Elder tem menos 4 para todos os físicos e mais 2 para todos os mentais. E essas habilidades podem passar o cap de 20, que normalmente D&D tem essa marcação que um personagem normal não pode sair de 20, né? Porém, com a idade eu possibilitei isso. Então, temos as crianças, the children. No meu mundo, em Utopia, as crianças, elas têm uma proteção extra, porque alguns deuses têm coisas relacionadas com crianças, então eles vão especialmente tentar abençoar elas para prevenir catástrofes, vamos dizer assim, caso crianças começarem a morrer e tudo mais. Então, uma criança começa com menos 4 de força, menos 2 de constituição e menos 2 de wisdom. As crianças, por serem um tanto quanto menores do que o tamanho médio da raça delas, vão começar com um tamanho menor do que o padrão daquela raça. Então, um humano que começaria com um tamanho médio, começa com um tamanho small. E depois, quando sair da fase de criança, volta o tamanho deles normal. Já como a criança ainda não é experienciada na vida, ele não ganha nenhum benefício de background, até começar a virar um teenager, né? Um jovem, vamos dizer assim. Depois disso também, a inocência e a pureza deles fazem os deuses terem um cuidado especial com eles. Eles recebem mais 2 para a destreza padrão deles e mais 2 para todos os saving throws deles. Isso daqui vai ser algo extremamente importante e caso for, DM, eu queria botar esse destreza, não sei, nos effects já está aqui. Então é só ver nos seus effects se ele está ativo ou não e ele ia ativar. Caso tu quiser garantir que ele esteja ali, depois dá para checar nos effects. Por exemplo, joguei criança ali, teenager no caso, né? Tá aqui nos effects, eu posso clicar aqui, ver o nome, ver nos efeitos, menos 2 para força, menos 2 para wisdom, que é o do teenager. Então, pensando nisso, vamos logo para o teenager, que ele vai dar menos 2 para força, porque ele já não é mais tão muscularmente em crescimento. O crescimento muscular do jovem já é um certo ponto em que até na época medieval já não ia mais causar nenhum problema caso os jovens começassem a fazer treinamento de armadura e coisas do gênero. Obviamente, botar uma full plate num jovem iria literalmente causar algum tipo de problema no crescimento deles. Porém, ele já teria uma idade suficiente para poder começar um treinamento severo, vamos dizer assim. Porque em época medieval, os jovens já podiam sair em busca de coisas também, ou muitas vezes já tinham que ter esse treinamento para poder se proteger. Então, menos 2 de força, por ele ainda não estar 100% com a noção do que ele vai querer fazer, ele pode escolher um benefício de background, não 2. Quando a gente chegar em background, eu explico mais ou menos o que é um benefício ou 2, né? Depois disso, a impulsividade e um tanto do desleixo deles com perigos em volta deles dão para eles mais 2 para Wisdom Saving Throws. Então, eles têm uma cabeça mais dura. Então, a maioria dos efeitos que tentam acertar eles em mente, eles têm essa resistência extra. Young é o padrão. Pessoas de 18 anos daí, é o padrão normal de D&D, que não ganha nada extra de idade, porém pode começar com as coisas básicas de background e tudo mais. Depois disso temos adultos. Pessoas adultas são pessoas que já tiveram um tempo extra no mundo, já têm uma experiência que acata com a idade. No meu mundo, os adultos então ganham um feat extra para poder já começar como personagem. Com isso, também
já vem o ponto de que ele já viveu o suficiente para ter algumas coisas extras ruins também acontecendo com eles, o que acata eles a uma característica negativa à escolha das pessoas. A gente já vai chegar nas características negativas, porém, depois é relevante pensar nisso, né? Existem características negativas para a criação de personagem. O maduro é onde a gente vai começar a ter alguma coisa extra também. Ele vai ganhar um feat extra dos benefícios de ele já ter passado pela idade adulta e vai ganhar um nível extra. Então vamos dizer que, Pedro, eu estou entrando numa campanha que o nível que estava ali era level 6. Bem, logo você inicia nível 7, porque teu personagem já teve um tempo extra para poder treinar antes disso e começa com um nível extra. Porém, devido a esse tempo extra que já passou, ele ganha 3 características negativas diferentes. Então, quando for lá nas características e ter que pegar as características padrão do personagem, a idade irá fazer uma extra que tu vai poder pegar. Não é um ponto, é uma característica completa extra. Daí tu pode escolher quantos pontos tu vai querer nela. Depois do maduro, a gente chega no old. Old é onde vai começar a receber os malefícios de físico e os benefícios de mental. Então, fora aquilo, tu vai começar com um feat e 3 levels extras. Então, se tu tá começando uma campanha level 6, sendo old, tu já vai diretamente para o nível 9. Muitas pessoas podem ficar questionando o balanceamento disso, como é que vai ser para lá. Porém, um personagem um pouco mais forte pode manter o grupo a salvo em muitas coisas. Porém, sim, ele vai ter a dificuldade do mundo vai aumentar um pouco mais também, devido a um personagem um pouco mais forte. Porém, ele vai ganhar 6 características negativas extras, ou seja, essas características normalmente elas não afetam 100% de batalha, elas vão ser depois separadas em alguns pontos que vão afetar que tipo de momento que as características negativas vão afetar, então ele vai ganhar 6 diferentes, que é o que ele vai ter que pagar para poder ganhar os níveis extras e o feat. Por último, temos o Eldar. O Eldar, ele começa com 6 níveis extras e um feat. Porém, ele já está no final da vida dele. Uma pessoa Eldar não pode usar itens de aumento de atributo. Quer dizer, tecnicamente ele pode usar, porém existem consequências. Isso é uma coisa que normalmente eu deixo para os DMs dizer exatamente qual é a consequência de usei por um dia, quando eu for descansar eu desatuno com aquilo e ganho nível de exaustão, ou se eu estou usando isso eu ganho o dobro de nível de exaustão por dia, ou depois do combate eu ganho isso porque o corpo ele não está mais aguentando a quantidade de magia que está sendo posta nele. Então, isso é uma coisa que os DMs vão poder decidir o que fazer mais ou menos em relação a isso. Com isso, então, ele ganha 10 características negativas extras para poder escolher. Essas características não vão poder ser repetidas. Por exemplo, eu peguei 2 características negativas que fazem a mesma coisa. Daí não tem como. Tu tem que pegar ou uma característica negativa que, vamos dizer, um deficiência de sensos e perder o paladar e perder a audição, porque tem que ser algo diferente sempre, né? Ele não é acumulativo, no caso. Então, com isso também, ele ganha os dobros de modificação por idade, ganhando os menos 4 físico e mais 2 mentais. Com isso daí, a gente finaliza mais ou menos as idades. Qualquer dúvida também pode ser visto com o DM em relação a isso, ou no chat podem escrever que eu vou daí eventualmente ali descrevendo as coisas. Ok, aliado é uma coisa que depois eu posso voltar, porém ele é algo que vai se abrir em características, então a gente vai pular ele e vamos para os backgrounds de Utopia. Background de Utopia, ele basicamente fala sobre tipos de trabalho que existem e localidades. Então, uma pessoa que vem de uma localidade, ele pode ter aquele background que tem algum tipo de bênção. Os backgrounds, eles podem dar algumas habilidades diferentes. Por exemplo,
Um background ele tem benefícios, então tu pode escolher um deles da lista de benefícios que tem e depois tu vai ganhar os outros benefícios depois da lista que tem ali. Ou seja, escolhe um, entre um fit, uma característica positiva e uma negativa, 2 pontos máximo entre uma e outra, né? Então, por exemplo, eu posso pegar uma positiva de 2 pontos e uma negativa de 2 pontos, ou uma positiva de 1, uma negativa de 1, ou até 2 pontos, qualquer uma das duas, não precisa ser igual. Depois disso, tu vai ter o benefício daquele background. Por exemplo, a Acolyte, ele dá o afiliado à ordem, que sempre quando tu for numa igreja ou algo afiliado a um deus, que seja o seu deus, ele vai te dar a entrada naquele lugar sem tu precisar pagar, né? Como se fosse uma taverna de um deus, tu vai poder ter uma alimentação básica ali sem precisar pagar. E tu vai adicionar proficiência em rolagens de reza para o seu deus. Em Utopia, isso é algo que existe. Rolagens de reza são algo que vão estar na parte de skills de um personagem. Ou seja, ali nas skills, tu vai estar buscando aonde está as prayers e poder fazer. Caso tu tá fazendo uma reza para um deus que não é o seu deus, você tem que fazer algo diferente, que daí tu não vai fazer pela skill, porque tu não vai ter proficiência. O que tu vai fazer daí seria criar algo extra. Ou seja, tu vai para um deus extra do que o teu, vai ter que fazer um wisdom check, que é se a tua fé encontra aquele deus, se consegue alcançar ele, né? Então, aqui nos atributos, prayer é o último. Então, prayer vai estar aqui, ele vai ser de wisdom, sempre. Então, dependendo do deus, se tu for de Acolyte, tu vai botar proficiência ali, na skill. Se não, é só wisdom check. Daí é ability check, né? Perfeito. Fora isso, spellcasters que tem o background de Acolyte, eles vão poder adicionar um dos domínios daquele deus, uma das magias de domínio daquele deus, para as magias que eles podem aprender. Então, por exemplo, vamos dizer que eu escolhi o deus do sol. Eu posso pegar o domínio da luz como magias minhas também, sendo eu qualquer classe de spellcast. E eu posso daí aprender aquelas magias, mesmo que não seja padrão da minha lista de magias. Pessoas que não são spellcasting, se tem isso daqui e seguem um deus, eles podem escolher uma cantrip de clérigo para poder utilizar como constituição. Spellcasting, caso for um ataque ou um saving throw, no caso, né? Se não for, eles podem usar ela normal, que daí não, se é algo mais guidance, alguma coisa, constituição vai afetar o mínimo possível nisso. Nada, no caso, né? Então, o próximo background é aliado da natureza. Aliado da natureza, ele vai dar os seguintes benefícios. Tu vai poder escolher um fit ou uma característica positiva, igual o do background atrás, e tu vai ganhar um companheiro animal. Esse companheiro animal, ele pode lutar junto com o personagem e o animal pode mover e atacar como uma bônus ação da pessoa, como se ele fosse um ranger que tem o caminho do companheiro animal, né? Porém, isso daqui é uma coisa que pode se afiliar à classe. Então, tu pode ser um fighter com um animal que pode te ajudar isso. A CL do animal deve sempre ser igual à metade da CL do nível máximo do personagem. Então, se eu for um personagem nível 1, a CL do meu animal vai ser meio. Se eu for um personagem nível 20, a CL do meu animal é 10. Então, isso é algo relativamente forte. O animal ele vai estar ficando cada vez mais forte com isso. Cada vez que ele aumenta uma CL, ele ganha mais um dado de vida, vai aumentar o próprio proeza dele, que proficiência no caso, né, que vai ajudar a poder fazer combate melhor para ele. Caso esse aliado morra, o aliado da natureza pode fazer um ritual de 1 hora numa floresta para poder chamar um próximo aliado. Porém, esse tipo de aliado, ele é um aliado, é um ser vivo. Ele não é um férico, ele não é uma criação criada por magia. Logo, se o player
deixar ele morrer de maneira estúpida alguma coisa, é possível que a deusa da natureza veja isso como algo um pouco ruim e tenha ali um tempo em que ela não permita a pessoa ter um animal devido ao fato de que a pessoa não está cuidando desse benefício que ela está oferecendo às pessoas. Então, é sempre interessante que a pessoa tome cuidado com os animais, principalmente com magia que conjura animais, porque se eles morrerem, a deusa da natureza não vai gostar disso, porque todos eles sentem dor quando são summonados, mesmo Féric, coisas do gênero, por isso que eles têm vida, né? Então a deusa da natureza, que protege essas criaturas e tudo mais, ela pode ficar irritada com uma pessoa e fazer a pessoa ter algum tipo de punição, normalmente de primeira, vamos dizer assim, de primeiro constância, de primeira vez que acontece, a deusa vai ser um pouquinho leve na punição. Tipo, beleza, pela próxima semana tu não vai ter o teu aliado. Segundo, pode ser, beleza, tu não tem mais aliado. Ou algo do gênero, né? Então, quanto mais a pessoa vai fazendo, ou quanto pior foi o que ele fez com o animal, a punição pode ser maior. Então, depois disso, nós vamos para o amnésia. Amnesiático, o benefício dele é um pouco diferente, porque quem vai escolher é o dele. Porém, normalmente eu vou falar para a pessoa, que tipo de personagem tu quer ter? Eu quero ser um fighter. Beleza. Então eu vou pensar num feat que faz sentido para um fighter. Então a minha tentativa não é rolar aleatoriamente para a pessoa literalmente ganhar um feat que não faria sentido com o backstory da pessoa, né? Sempre tentar encontrar algo que faça um sentido mínimo, pelo menos nesse caso. Se a pessoa pegar alguma característica que faça ele rolar magia aleatoriamente, daí é literalmente por sorte o que ele vai ganhar ou por azar o que ele vai ganhar. Porém, amnesiático não seria a minha ideia nisso. Fora o feat e as características positiva e negativa que ele pode pegar, ele também pode escolher pegar um item comum em vez de pegar feat ou característica. Fora isso, ele tem a habilidade de memória seletiva. Enquanto ele está em aventura, ele pode rolar um skill de percepção para tentar ver se ele já passou por pessoas, lugares, se ele já reconhece alguma coisa, para poder ir tentar reganhando as memórias dele. Fora isso, devido ao fato de que a mente da pessoa não está 100% intacta, ele tem vantagens em Wisdom Saving Throws para resistir magias e outros efeitos de mente. Porque a mente dele não está 100% ali, então não dá 100% de efeito em magias, né? Ele tem essa vantagem devido a essa resistência básica que ele tem. Próximo background é antropologista. Antropologista, a pessoa vai conseguir ganhar um dos benefícios abaixo, um feat ou uma característica positiva e uma negativa, e ele vai ter o benefício de Old Finding. Old Finding, a pessoa pode adicionar o modificador de inteligência dele em quantidade de línguas ele tem. Normalmente, isso não é alguma coisa que faz muita diferença no D&D, não ter línguas, porém, no meu mundo, isso faz bastante diferença, porque tem várias criaturas que podem tentar falar contigo, principalmente se são monstruosas, que podem estar tentando falar contigo na linguagem deles, ou escritos antigos podem estar numa linguagem diferente, que vale a pena a pessoa ter algum conhecimento básico. E, para poder fazer um benefício extra, Old Find vem com a habilidade de poder, sempre quando a pessoa vai tentar encontrar um conhecimento antigo, que é normalmente um conhecimento que tem um risco da pessoa adquirir, um poder que talvez a pessoa não consiga resistir e acabe tendo que rolar o Wisdom Saving Throw para não ganhar pontos de exaustão e acabar morrendo, dependendo do caso, porque ele pode passar de 6 testes até 12 testes de Wisdom Saving Throw para ganhar exaustão, caso o conhecimento que ele adquiriu fosse forte o suficiente e o personagem não conseguir aguentar esse conhecimento. Então, no caso do Old Find, a pessoa pode ignorar um número de exaustão por dia igual ao carisma da pessoa. Então, isso é interessante também para quem quer aprofundar mais na lore do mundo, que tem bastante coisa. Isso é feito para poder facilitar aqueles que gostam disso, porém tem uma certa precaução em relação a que tipo de coisa eles podem descobrir, qual pode ser o tipo de efeito que
que ele está buscando, né? Pode ser alguma coisa que não necessariamente pode salvar ele, né? Arqueologista é o próximo background. Ele ganha os seguintes benefícios. Fit, característica, um item comum, pode escolher um deles. Depois, relíquias do esquecido. A pessoa pode escolher um tipo de equipamento que ele gostaria e o DM vai rolar aleatoriamente o que ele vai encontrar. Então, por exemplo, DM, eu gostaria que a minha relíquia fosse uma espada. DM fala, beleza, vou rolar que tipo de raridade é ela. Dependendo do caso, pode ser até item legendário ou até um item raro. Relíquias do passado não pode ser abaixo disso. Então, quando ele adquire isso, o DM vai rolar aleatoriamente. Normalmente eu faço uma rolagem de D100, dividindo o legendário com uma chance bem menor do que o resto, né? Fora isso, esse item vai estar evoluindo com a pessoa. Ou seja, por exemplo, Pedro, eu peguei um item legendário, eu já vou começar com uma arma mais 3? Depende do seu level. Pois em Utopia, se a pessoa é um nível muito baixo, ele não vai conseguir usar o poder total de uma arma. Ou seja, a arma vai estar funcionando, principalmente uma relíquia, vai estar funcionando de acordo com o nível da pessoa. Então, se a pessoa encontrou uma arma legendária e ele tem nível 5, a arma vai ser considerada incomum. Então ela vai estar dando mais 1. Se ela tiver algum benefício extra, ele não vai conseguir usar os outros benefícios, apenas o mais 1. Quando ela chegar no nível 11, ele vai poder ser considerado raro. Daí vai poder utilizar mais 2, se o equipamento era mais 3 antes, né? E vai poder ter o primeiro benefício do equipamento também, se tiver mais de 1. Ou se só tiver 1, daí ele vai ter que esperar até chegar no nível daquele benefício. No nível 17... Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Os equipamentos, ele começa em comum até o level 5. Daí depois do nível 5 vai até o nível 11 como raro. Nível 10 no caso, né? Nível 11 até o 16 é muito raro. 17 até 20 é o legendário. Isso, ignore o que eu tinha falado antes no caso. E com isso, o equipamento vai se fortalecendo. Se for um equipamento que só tem um benefício de tipo desejo, alguma coisa, ele vai ter que esperar até o nível 17 para poder usar. Com isso, temos o segundo benefício de relíquias do passado, que seria a habilidade de poder. O personagem pode falar, à medida que ele fala alguma palavra de poder, que são conhecimentos antigos, frases antigas, nomes antigos, que tem um efeito no mundo, ele vai poder rolar os saves dele, que normalmente tem que fazer isso, porque ele vai estar desenvolvendo algum tipo de magia através de um meio que ele não sabe exatamente como falar, que são as palavras de poder, e com isso ele vai ter vantagem nesses saves. Palavras de poder são algo extremamente forte e extremamente perigosos, então é sempre bom saber procurar o que uma palavra de poder faz antes de falar. Depois disso temos artesão. O artesão ele vai benefícios normais, fit ou uma característica positiva. Ele ganha a habilidade de Efficient Worker, que permite a pessoa usar qualquer tipo de tool. Se ele pode daí, em vez de rolar ele pode pegar um 10 na rolagem mínima, né? Em vez de rolar o D20, ele vai aceitar o 10 e adicionar metade do tempo. Então, se fosse algo que ele precisa, por exemplo, um pick lock, que demora um turno, ele pode fazer isso em 2 para poder ganhar um 10. Ou se for alguma coisa que o DM fala, para tu poder abrir esse tipo de armadilha, tu vai precisar de 1 minuto. Então, tu pode passar 2 minutos e pegar um 10 na rolagem. Fora isso, fora de batalhas e fora de eventos que são perigosos, a pessoa pode pegar um 20 também. E
E também, à medida que a pessoa está tentando criar alguma coisa, ele pode dobrar o tempo de criação de um objeto e, com isso, escolher o 20 na rolagem de criação de objetos. Por exemplo, eu estou fazendo uma arma, a arma leva 7 dias, eu levo 14 e escolho um 20. Dá para fazer isso também em alguns equipamentos. Equipamentos que necessitam várias rolagens por dia, ele pode daí dobrar o tempo total de criação daquilo para poder fazer isso. Se for equipamento mágico, ele pode fazer também, vamos dizer, equipamentos mágicos mais ou menos, tipo equipamentos legendários e tudo mais, ele pode dobrar o tempo também e tentar fazer isso. Ok. Depois de artesão, temos charlatão. Habilidade normal, porém, o feat que ele pode pegar de benefício tem que ser um feat associado a carisma. Ou seja, um feat que dá carisma, um feat que dá uma skill de carisma, um feat que aumenta carisma, um feat que pode estar dando um bônus para skill de carisma, ou aprendendo uma carisma, coisas do gênero, desde que envolva habilidade de carisma, para poder ser pego, ou característica positiva ou negativa. Ele ganha habilidade de Lose Tongue, ele pode usar Deception para persuasão ou intimidação. Ele não precisa daí ter proficiência nas outras duas para poder usar. E quando ele está usando isso para poder rolando com uma pessoa neutra ou friendly para ele pode adicionar, ele pode rolar não rolar no caso, né? Ele pode pegar um 10 na rolagem em vez de rolar. Então, com isso, seriam os benefícios desse background. Depois de charlatão, temos guarda da cidade, que é algo que pode ser feito. Então, a ideia do próximo City Guard é uma coisa que normalmente as pessoas sempre utilizam a guarda de uma cidade como algo um pouco mais fraco e tudo mais. Eu quis fazer alguma coisa um pouco diferente, então City Guard ele consegue um feat ou uma característica positiva e negativa normal. Ele tem as seguintes habilidades. O City Guard ele tem Keen Eyes, uma habilidade que ele vai ganhar mais 2 para Insight, Investigação e Percepção passivamente, é um bônus extra que ele vai ter para poder utilizar o tempo todo. E ele vai ganhar Dark Vision de 30 feet. Se ele já tem Dark Vision, ele aumenta normalmente, no caso. Ele vai aumentar também esse mais 30 para o padrão do que a pessoa vai ter. Então, fora isso também, pessoas de City Guard podem daí ganhar essa habilidade antes. Tem um typo ali, deixa eu fazer isso depois. Então, criminoso seria o próximo. Criminoso tem uma habilidade de que ele consegue um feat normal, característica negativa, e light hands. À medida que a pessoa está tentando usar Thieves Tools, ele pode trabalhar 1 minuto para poder, em vez de rolar o dado, escolher um 10. E se ele está fora do ambiente com estresse, ou de combate, no caso, né, numa situação estressante, ele pode demorar 10 minutos para poder escolher rolar um 20 em qualquer das rolagens dele do Thieves Tools, que é uma coisa boa para criminosos, no caso. Então, depois disso temos Elemental Tribes. Elemental Tribes, para mim, é uma das cidades maiores do meu mundo. Ela é uma cidade observada pelo Deus dos Elementos e, devido a isso, ela tem algumas habilidades extras por ser uma das habilidades, uma das cidades, no caso, sede do mundo. Então, o que faz? Tu pode pegar um feat, normalmente, e uma característica positiva e negativa e Elemental Union. Tu tem um contrato com um elemental, normalmente eles seriam de água, fogo, ar ou terra, que vai poder escolher qual elemento. E com isso, ele vai ter metade do nível do personagem e uma vez por dia o personagem pode se juntar ao elemental, ganhando os seguintes benefícios. No momento que ele
ele se junta, ele vai ganhar um desses benefícios, né? Então, tu pode escolher ter vantagem no teu primeiro ataque. Então, sempre teu primeiro ataque no turno vai ter vantagem. Tu pode escolher ganhar um D6 extra do elemento do elemental que tu escolheu. Então, toda vez que tu dá um dano de arma, tu pode ter isso. Ou tu pode escolher ter um ataque extra por turno, por causa dessa união. E, por último, tu pode escolher ganhar metade da vida máxima do familiar em pontos de vida temporários seus. Então, são coisas que tu pode fazer durante a união elemental. Se tu quiser mudar de um para o outro, teria que desfazer a união elemental, esperar até o outro dia para poder tentar fazer de novo. Então, mudanças de um para o outro não acontecem de maneira fácil, porém, vamos dizer que pode ter coisas em game que podem modificar isso, né? Algumas habilidades especiais que tu pode encontrar no mundo. Imediatamente depois que a magia, que esse efeito, no caso, né, acaba, você tem que rolar um teste de saving throw de concentração, DC 15, para cada 10 minutos que a pessoa manteve essa forma. Se a pessoa manteve essa forma por 20 minutos, são 2 testes para ganhar exaustão. Então, se a pessoa manteve isso por 1 hora, ele pode acabar saindo da união elemental e cair morto no chão. Porque está drenando demais, está entrando demais poder nele, né? Então, é uma coisa que a pessoa tem que ficar ligada. Ok, fora isso, nas tribos elementais, casters, eles podem adquirir um dos portfólios de domínio de spells de AO, Deus dos Elementos, como magias que eles podem aprender. Pessoas não casters podem aprender uma cantrip de Wizard, como o cantrip deles. E por último, monges das tribos elementais, eles podem usar qualquer tipo de arma que são proficientes nela como armas de monge, ou seja, de 2 mãos também. Qualquer tipo de arma, os monges das tribos elementais foram preparados para poder usar vários tipos de armas diferentes, que é uma coisa que eu peguei mais dos monges Shaolin e tibetanos que tem esse tipo de habilidade. Com isso, então, finaliza esse background. A gente pode ir para o outro. Próximo background é Emerald Valley. Emerald Valley é o background do Vale Esmeralda mesmo. É uma das cidades maiores também no meu mundo. Com isso, oferece à pessoa alguns benefícios extras, que seriam os seguintes. Dos benefícios dali, a pessoa vai poder pegar um feat normal, característica positiva, e ele tem Arcane Knowledge. Com Arcane Knowledge, a pessoa vai ter vantagem em Arcana e História feito dentro da Cidade Esmeralda, para qualquer teste deles, e eles podem usar Arcana em vez de Martial Checks para descobrir fraqueza de inimigo. Martial Check no meu mundo, então, é uma habilidade que a pessoa pode usar como uma ação livre, uma vez por turno, para poder descobrir algum tipo de trait que o inimigo tem, a vida, se ele tem resistências, se ele tem imunidades, se ele tem algum tipo de característica extra, trait, ou o que ele está pensando em fazer. Martial Check faz para isso e aí, os magos da Cidade Esmeralda podem utilizar isso como arcano. Fora isso, desse background, pessoas podem pegar um dos domínios da Magda, deusa da magia, como magia que eles podem aprender. Pessoas que não são caster podem pegar um cantrip de magos para poder utilizar como constituição, igual aos outros. Monges da Cidade Esmeralda usam inteligência em vez de wisdom para os features deles, inclusive o Armored Defense. Então, depois disso, vamos para From the Sea. Pessoas que vivem mais perto do oceano inferior ou superior, que são os 2 oceanos que ficam nas bordas do continente, eles podem daí começar ou com feat, uma característica, e eles ganham benefício de Bon Voyage, que ele consegue passagem gratuita para ele e o grupo deles ao
tentar qualquer tipo de transporte marítimo. E também eles podem ignorar condições negativas de lutar em tipo de weather ou ambiente no oceano. Por exemplo, a tempestade no oceano não daria para ele desvantagem em percepção, não daria desvantagem em testes de atlético, porque ele já está acostumado com isso. Ele não teria desvantagem em lutar na chuva com barco movendo. Porém, se ele cair na água, daí o buraco é mais embaixo. Ele não vai conseguir lutar na água sem nenhuma penalidade, porque isso só afeta estando com meio de transporte, no caso, né? Perfeito. O próximo, então, é Gladiador. Gladiador, mesma coisa, feat, característica, e ele tem a habilidade Glorious Battle. Com isso, a pessoa pode fazer uma bonusação rolando um teste de performance com DC 15. Se ele passar no teste, ele pode ganhar um dos seguintes benefícios. Ele pode fazer um ataque contra todas as criaturas adjacentes a ele. Ele pode ganhar dodge contra todas as criaturas adjacentes a ele. E, no caso, né, ele pode ganhar desengage contra todas as criaturas adjacentes a ele. Ele tem que escolher um desses benefícios para poder ser feito. Fora isso, já como os gladiadores vêm da cidade do Coliseu, o background de Gladiator é afiliado ao deus da guerra na cidade do Coliseu, ganhando quem segue ali. Se for Spellcaster, ganha um portfólio de Nobuya, podendo aprender as magias do domínio daquele portfólio. Pessoas sem Spellcasting, né, que são não Spellcasting, aprendem True Strike, Cantrip, e podem utilizar ele como Cantrip deles, né? Monges da cidade do Coliseu podem utilizar a armadura sem fazer nenhum tipo de negativo nos efeitos de monge. Então, monges do Coliseu são monges de armadura, que podem manter todos os benefícios dele. Obviamente, somente o Unarmored Defense, que daí não é afetado, porque se ele tem armadura, daí ele não ganha o outro benefício de estar sem armadura. Ok. Próximo ponto é guarda. Guarda está afiliado também, a deusa da ordem está afiliado ao domínio de Ordenum, e com isso ele pode ganhar um feat de combate relacionado ao combate, alguma coisa que aumente destreza, ou constituição, ou força, alguma coisa que dê armas ou coisa do gênero, né? Característica positiva e negativa. O guarda ganha treinamento de combate, guard training, que possibilita ele ganha mais 5 para passivas de percepção e investigação, e como bônus ação ele pode usar uma das seguintes habilidades. Ele pode fazer um ataque contra uma criatura, ele pode tomar um dodge action contra uma criatura, disengage action contra uma criatura, usar uma tônica, BB no caso, né? Usar um martial check contra uma criatura, ou usar search contra uma criatura, que é basicamente caso a pessoa está invisível ou em stealth, pode daí usar isso como bônus ações. Fora isso, estando afiliado a Palani, em Ordenum, cidade da ordem, as pessoas que são caster podem aprender magias do domínio dela, um domínio dela, para poder aprender como spells que ele aprende. Fora isso, non-casters podem escolher um cantrip de clérigo também. Monges de Ordenum podem escolher carisma em vez de wisdom para as features deles. Próximo background seria membros da guilda. Membro da guilda, eles oferecem feats, mesma característica também, ou um ou outro. Network. Qualquer coisa que for feito de pesquisa ou investigação dentro da guilda de informação, no caso, né, ou informação dentro da guilda, a pessoa não precisa pagar dinheiro para poder ganhar essas informações, porque ele já é membro da guilda. Fora isso, ele precisa pagar metade
do fee, que é basicamente o dinheiro para poder botar quests também na guilda. Por exemplo, eu precisaria de um material que eu não tenho, eu precisaria encontrar um equipamento que não tenho, eu posso botar procura-se tal equipamento e a cada semana daí o DM pode rolar ali um dado de chance para ver qual é a chance daquela missão ser feita, né? Quanto maior é o nível da missão, né? Mais é o rank da missão, mais difícil é a chance de ser feito. Então, isso é uma coisa que daí os DM podem ver melhor. Daí, tabelinha dele, dependendo do nível da pessoa, ele vai ganhar um rank diferente. E isso vai afetar quanto de dinheiro tu pode ganhar em missões e qual missão que você pode ir, né? Beleza. Depois de Guild Member, temos Healer. Healer no meu mundo possibilita ele um feat e uma característica positiva ou negativa. Depois disso, ele ganha Battle Doctor. Battle Doctor, a pessoa consegue estabilizar personagens e fazer eles recuperar pontos de vida igual ao nível da pessoa, mais modificação de Wisdom, ou seja, Wisdom Modifier. E se ele usar qualquer magia de cura em alguém, ele pode rerolar a cura 2 vezes e ficar com o melhor resultado. Então, muitos clérigos podem se beneficiar muito dessa habilidade. Okay. O próximo que a gente tem é Herdeiro. A habilidade de Herdeiro ele fornece também uma característica positiva e negativa, um feat para poder ser pego ali. E pode também pegar um item comum. A hereditariedade vai oferecer um item que a pessoa pode pegar. Seria algo que foi dado para ele de alguém importante ou pela família, é algo que daí é rolado ali abaixo. Um D100, de 100 a 60 item comum, de 59 a 30 é raro, de 29 a 5 é muito raro, de 1 a 4 no caso é legendário. Então, mesma das coisas da outra habilidade lá, isso daqui seria algo que a pessoa teria que esperar o nível certo para poder usar. Musician seria uma habilidade que a pessoa teria poder escolher entre um feat, uma característica positiva ou uma negativa, e depois ele ganharia Exciting Song. Exciting Song ele vai beneficiar a pessoa de uma maneira básica, vamos dizer assim. A pessoa pode fazer um performance. Se ele passar numa DC de 15, todos os aliados em 30 feet da pessoa podem rerolar um dado até o final do round dali. Então, uma pessoa que estaria fazendo isso, ele vai durar até o final daquele round. Então, a pessoa que está com Exciting Song é inteligente ter bastante iniciativa também, senão tu pode acabar ficando no final. Ou também pode ser feito antes de combate. Ok. Depois disso, temos Old Center. Old Center é um outro background afiliado a uma das grandes cidades. Old Center é a cidade onde Deus Sol fica e é onde que possibilita a pessoa a pegar também um feat, ou uma característica positiva e negativa. Depois disso, ele ganha Heart of the West. Essa habilidade das pessoas que estão ali ganham proteção de mais 2 para todos os saving throws durante o dia e tem vantagem contra o tempo e condição do deserto. Então, as environmental effect, a pessoa teria vantagem no deserto em ambientes que são muito encalorados, mais em relação ao sol do que literalmente se a pessoa está num vulcão, no caso, né?
Ok. Com isso, a gente passa para Sacred Grove. Sacred Grove tem a ver... Ah, não, ainda tinha mudanças de classe também. No Old Center, eles são mudanças de classe que quem segue Spellcasting pode pegar um dos portfólios do Laniel como magias de domínios, eles podem aprender elas. Non-casters podem pegar um cantrip de clérigo. E monges que vêm da cidade do Moinho, que é o velho centro também, é a cidade capital ali. Ele pode usar light armor, armaduras leves, e um tipo de arma marcial é a escolha dele, sem perder os benefícios da classe de monge, no caso. Depois disso, temos Sacred Grove. Sacred Grove é a área da deusa da natureza. E com isso, ela dá os seguintes benefícios. Fit, característica positiva. Voices of Nature, que vai possibilitar a pessoa poder fazer uma fala para a natureza e receber uma resposta não verbal. Porém, é algo que a pessoa consegue entender, né? A resposta não verbal. E, dentro da floresta, ele ganha Blind Sight igual à visão normal dele. Então ele consegue ver melhor durante a natureza, porque a própria natureza está tentando ajudar ele nisso. Sendo uma das capitais de Utopia, as mudanças de classe qualquer spellcaster que vai ali pode adicionar o domínio de spells da Auteli, que é a deusa da natureza, para eles poderem aprender. Non-caster pode aprender um cantrip de druida. E monges da Sacred Grove podem usar qualquer tipo de equipamento baseado em madeira, no caso, que existem madeiras reforçadas em Utopia, madeiras mágicas. E o druida pode usar armas de madeira, armaduras de madeira, sem perder os benefícios dele de monge. Depois disso, temos Scout. Scout ganha o benefício de um feat, porém ele tem que ser de uma skill, especializado ou aumentar ou ganhar uma skill. Uma característica positiva e negativa. Ele ganha Experience Traveler também, que é a personagem não sofre penalidade de movimento e survival em climas ou tipos de magias de terrenos difícil. E ele pode usar Dash Action como uma ação bônus. Scrapfields. Scrapfields é baseado dentro do Scrapper, que são as pessoas que estão nos campos de sucata. Nos campos de sucata, a pessoa, quem vem dali, pode pegar um feat, uma característica positiva e negativa, ou uma arma moderna ou uma arma tecnológica. Esses equipamentos daí são comuns, não ganha nada mágico. Fora isso, ele ganha Whispers of Arceus. Whispers of Arceus permite a pessoa conseguir, para equipamentos tecnológicos ou avançados, ganhar um +2 para ataques, e todas as tools deles usam inteligência como base. Então, qualquer um que vem de Scrapper pode usar Smithing Tools com inteligência. Fora isso, Spellcasters que tem esse background pode usar o domínio de magias da Arceus como magias que eles podem aprender. Não Spellcasters podem aprender uma cantrip de Artificer para usar. Background de Shadowlands. Novamente, um feat, porém, esse tem que ser relacionado a algum tipo de magia, ou atributo relacionado à magia, né? E, ou no caso, né? Uma positiva e uma característica negativa. Eles ganham o benefício de Touched by Shadows, que dá o benefício da pessoa ganhar +2 para Stealth enquanto ele está com Low Light, ou seja, em penumbras e coisas do gênero, né? Depois disso, ele pode usar ação
de se esconder como bônus ação. Monges que vêm desse local, eles podem usar a constituição dele para as habilidades de monge, em vez de ser wisdom. Studios. O Studios, ele vai dar à pessoa as seguintes habilidades. Ele vai poder pegar um feat, tem que ser relacionado à inteligência ou wisdom, e depois ele vai poder pegar uma característica positiva ou uma negativa. Ele vai ter a habilidade de Access to Knowledge. Com isso, o personagem pode, com esse background, ele já é exposto a conhecimento há bastante tempo e pode rolar qualquer tipo de saving throw de Wisdom baseado em adquirir conhecimento, ele faz com vantagem e pode ignorar 2 falhas nessa rolagem. Então, conhecimentos para adquirir nomes antigos ou palavras de poder, ele faz com vantagem e pode falhar 2 vezes nessas rolagens e ainda manter o conhecimento que ele adquiriu. As Montanhas Brancas são uma das outras capitais do meu mundo e, com isso, eles dão os seguintes benefícios. Um feat relacionado ao combate, uma característica, ele pode escolher um ou outro, né? Característica positiva e negativa, ou um item comum, desde que seja de tipo de Lightning. Fora isso, ele ganha o poder de Stormwatcher, que é uma habilidade que ele pode escolher entre ganhar resistência a Lightning, resistência a dano de Thunder, ou ele pode iniciar o jogo sendo um seguidor de Tarvos. Porque normalmente, fora do jogo, ele só vai poder fazer isso se ele tiver esse background. Se não, apenas dentro do jogo para poder começar com esse deus, que é o deus dos trovões e raios. Classes ali, Spellcasters, mesma coisa, eles podem escolher um dos portfólios de Tarvos, deus dos trovões, para poder ser magia que eles podem aprender. Não-casters podem escolher um tipo de cantrip de Lightning ou Thunder para poder utilizar, com Constituição como Spellcasting. Monges do Stormkeep, eles podem gastar um Key Point e transformar todo o dano que eles dão em Thunder ou Lightning, a escolha deles. O último background é Different Backgrounds. Pessoas que vêm de lugares diferentes, eles ganhariam esse benefício. Então, uma pessoa que passou a vida inteira viajando, não é afiliado a um background só, ele pode ter vários. E com isso, ele pode escolher um feat, ou uma característica positiva e negativa, ou um item comum, e ele ganha Seasonal Changes. Dependendo do local onde ele for, por exemplo, se ele está num background que dá o benefício de White Mountains, ele vai ganhar um dos benefícios dali. Porém, ele não pode daí iniciar quando ele chega ali como se ele fosse um seguidor do Deus do Trovão. Esse é o único daí que não pode fazer. Porém, ele pode ganhar os benefícios dos outros locais. Então, cada vez que ele entra num local diferente, ele vai estar ganhando os benefícios daquele local. Com isso, finalizamos os backgrounds. Eu vou fazer as características e os deuses num próximo vídeo, para não fazer esse vídeo demorar muito. Então, na próxima vez, a gente continua. E por enquanto, é só. Até a próxima.